está aqui embaixo. Não tem problema, não. Pronto, Zé Roberto já acionou a gravação. Obrigado, Ju. Realmente foi importante você falar, né? Tem muitas pessoas que ficam aguardando essa gravação. Também esqueci, cara. Não, tem gente que... não é grandes coisas, não, mas tem gente que gosta. Então, nós estamos falando sobre o sermão. Eu vi o de quarta-feira, a Elisa falando mal de mim, mas tudo bem. Depois você manda pela internet que eu te vendo o ingresso para você assistir. Então, nós estamos aqui hoje estudando, né, o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 25 e estamos fazendo um comentário que é um sermão, é o chamado sermão profético, onde Jesus, 2000 anos antes, nos avisa sobre algumas mudanças que vão ocorrer no nosso planeta, que está evoluindo. O planeta também evolui, né? Conforme já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus colocou isso de 4 formas. As mudanças que iam ocorrer, os sinais que iriam ocorrer, tá? As recomendações para nós e as nossas obrigações perante todos esses acontecimentos. E nós estamos estudando agora justamente, né, a parábola das 10 virgens, e a próxima parábola a estudar, que é a parábola dos talentos, ela não é direcionada assim, é direcionada a todos, mas digamos que aquele que tem mais, assim, que já está com um pouquinho mais de luz, de conhecimento. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aquele que já está com um pouquinho mais de conhecimento tem certas obrigações a mais. Por isso que nós começamos a parábola das 10 virgens, e Jesus fala que 5 eram virgens prudentes e 5 eram virgens imprudentes. Nós já falamos o que é que significa a virgem, desse simbolismo aí. Já falamos quem é o noivo. Tá? O noivo, só para lembrar, virgem, nós lemos uma página do Caibar, que explicou muito legal sobre essa questão das virgens. Né? Virgem é considerado, dentro do Antigo Testamento, e Jesus, continuando com a tradição, né, dos judeus, dos hebreus, virgem é considerado todo aquele espírito encarnado ou desencarnado que já tem um certo conhecimento das leis de Deus e, no caso, quem é cristão, das leis, dos ensinamentos do Cristo. Tá? Esse é considerado virgem, porque Jesus ali está se falando, não é de virgindade, quando a gente fala em virgindade, a gente lembra logo da questão, né, sexual, etc. Não, virgens são espíritos que estão a caminho da purificação. Quando ele fala virgens prudentes, que estão, né, aproveitando tudo aquilo que lhes é ensinado. E os imprudentes são aqueles que estão, né, boa noite, Hortência, que não estão dando muita bola. Então, aí começa a 4ª fase do sermão profético, que se chama, que são as nossas obrigações. Então, vamos ler, Elisa, a parábola das virgens de novo. Nós lemos na semana retrasada, né, na quinzena passada, e complementar só alguma coisa que a gente deixou de falar, né? Já falamos muito. Tá? Ok, Elisa? Está sem voz, Elisa. Quem entrou aqui que não está dando para ver? O Mário? Foi o Jorge. Não, foi o Aldo Jorge. Boa noite, Jorge. Ué, José. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Seja bem-vindo. Senta aí, garoto. Senta aí. Está terminando aí. Agora. Dá a comida para essa criança, pois. Ó, vamos fechar os microfones para a gente poder ler, tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Parábola das 10 virgens, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram óleo de oliva nas vasilhas com suas próprias lâmpadas.
E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo de oliva, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes responderam dizendo: de modo nenhum, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, ele disse: Amém vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Bom, a gente, vamos falar aqui umas coisinhas, né? Boa noite, Doris. Boa noite, tia Doris. Seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui. Boa noite. Bom, que bom. Ao vivo e a cores, tá? A senhora está, né? Ao vivo e a cores. Bom, o casamento naquela época lá entre os judeus era bem diferente do nosso casamento. Primeiro, o noivo falava com o pai que ia, aquela menina que ele se apaixonou, fazer uma proposta, tá? E após a proposta ser aceita, havia a questão de dotes de lado, de outro, etc. E após a questão se fosse aceita, eles ainda não se, assim, namoravam, tá? Como é que eles se comunicavam? Havia um amigo do noivo. Isso João Batista fala no Evangelho de João, acho muito bonito falando que, né, eu sou o amigo do noivo. Mas agora que ele chegou, ou seja, que a festa começou, que faz que eu preciso diminuir para que ele cresça. Está lá no Evangelho de João, muito bonita essa passagem, mas tudo bem. Então, o que é a chegada, no caso aqui? O noivo só vai chegar na época do seu casamento. Até lá, ele não tem contato com a noiva, nem a noiva com ele. Então, começa aí as bodas. E isso durava, às vezes, uma semana de festividades, etc. É quando o noivo era levado até a casa da noiva, havia todo esse aparato, né, das virgens que ficavam lá aguardando o noivo, tá, os amigos. Aí sim o noivo casava-se, pegava da noiva, ia para a lua de mel, digamos assim, e a festa ficava, né, vários dias. Então era uma alegria a chegada do noivo, né? Uma alegria tremenda. Então Jesus, né, dessa parábola aqui, ele é o noivo. Tá? Aqui está falando que é a chegada dele, né? A chegada dele. Tá? E como é que nós vamos falar aqui? A chegada dele. Houve esse lance das virgens, nós já falamos ainda há pouco. E a lâmpada, no simbolismo aqui, representa o quê? Representa aquilo que nós já trazemos conosco, em questão de conhecimento, tá? Em questão de prática, questão de sabedoria. Tanto que não podemos considerar espíritos perfeitos, que aqui no meio da parábola, ele vai falar que aqui no versículo 5, 25:5, e tardando o noivo, todos cochilaram e adormeceram. Por quê? Tanto as virgens, as 10 virgens, que representam nós, né, ainda não estamos naquele nível, aquele patamar evolutivo que está ligados o tempo todo. Tá? E aqui tem uma coisa muito interessante também. Não está mostrando quem é a noiva. Quem será a noiva nesse caso? Não apareceu a noiva, não se falou em momento nenhum da noiva. Só do noivo, da chegada dele e dos preparativos. Acho que nós comentamos isso na semana passada, quinzena passada. Alguém se lembra quem é a noiva?
Está no livro Consolador, tá? Eu não me lembro a pergunta, porque eu não estou com ele aqui na mão, mas a noiva é a humanidade. A Somos humanidade. todos, tá? Todo o Eu também planeta. não me lembro o número da pergunta. A gente deu uma olhada, mas eu não lembro. Não me lembro bem. Bom, o que acontece? Está falando que 5 noivos foram prudentes. Levaram consigo azeite. O azeite era o combustível que dava a luz. Ou seja, no simbolismo seria já um certo conhecimento que vai gerar o quê? O conhecimento vai gerar a luz aplicada, certo? E as outras não levaram esse combustível sobressalente. Ou seja, nós falamos, é meio chato falar, é aquele caso, vamos falar do espírito, eu não vou falar de outra religião, não, tem que falar de nós mesmos, tá? Daquele espírita que ficou a vida inteira lá, sentado lá digamos, no centro espírita, assistindo palestra, dando passe, sentando na mesa mediúnica, mas não quer saber de estudo, não quer saber de aplicação do que aprendeu, não quer saber de nada disso. Acho que aquilo lá está muito bom, está maravilhoso, estou me sentindo bem, que o clima está gostoso, não é isso? Eu ganhei um passe, fiquei... Né? Não está preocupado com essa questão do aprender. Porque o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é bem claro: espíritas, amai-vos e excluí-vos. Ele não está falando para qualquer um, está falando para nós: amai-vos e excluí-vos. Então, as virgens tolas que tem aqui nessa. Né, são considerados justamente esses, nós, quando nós estamos naquela do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Estou aqui, estou aprendendo alguma coisa e tal, mas não estou participando, não estou aplicando, não estou correndo atrás disso que eu estou fazendo. Não estou fazendo nada. Cai de novo na pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Né? Não fazer o mal já é uma grande coisa? E os Espíritos respondem, não fazer o mal, não fazer o bem já é um mal. Não praticar o bem, aliás, já é alguma coisa, e não fazer o mal já é alguma coisa. Os Espíritos falam, não praticar o bem já é um mal. Está dando para me compreender o que eu estou falando sobre essa questão das virgens tolas? Não é o nome que coloca aqui, tolas. Tá? Não há um esforço. E as virgens, que são prudentes, são aquelas que estão absorvendo, falando, puxa vida, eu realmente tenho que, de alguma forma, nem que seja pelo pensamento, ter algo de importante. Eu não posso fazer fisicamente às vezes, mas eu tenho que me preocupar com o próximo, com o outro, com o que está ao meu redor. Um grande exemplo disso aí também nós podemos botar aquela passagem de Marta e Maria, Maria e Marta, acho que é no Evangelho de Lucas, né? Que Jesus chega na casa delas, na casa de Lázaro, né? Começa a conversar, uma fica cuidando da cozinha, do almoço, de tudo mais, e a outra ouvindo Jesus. Aí ela reclama, aí Senhor, eu aqui trabalhando e a Marta, não sei qual das duas, né? A Marta, vamos só um pouco a Marta ele ouvindo. Aí ele fala, Maria, a Marta escolheu a melhor parte, ela foi prudente, que Jesus não ia ficar a vida inteira ali, arrumar uma cozinha, que é esse simbolismo aí, arrumar a casa, nós vamos, é Maria que eu via, né? Obrigado, Marli. Maria, né? Isso aí, as coisas mudando, nós vamos ter muito tempo enquanto nós reencarnarmos. Nós vamos aprender a nos disciplinar, justamente para ter o momento certo de arrumar as coisas, para o momento certo de nos espiritualizar. Tá? Então, esses pequenos detalhes, veja bem, boa noite. Esses pequenos detalhes que nós temos que prestar atenção. A doutrina espírita não fala doutrina espírita, vamos falar o cristianismo, não está aqui somente para, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, não, é para trabalho. A próxima parábola nós vamos notar sobre essa questão do trabalho. Boa noite, Pedro. Nós vamos reparar a história do trabalho, da importância do trabalho, na parábola dos talentos, que daqui a pouco nós vamos, eu espero chegar nela. Tá? Aí, muito bem. Fala. Eu posso fazer um rápido comentário daqui do livro do Humberto Holden?
Pode. O Humberto Holden, ele é filósofo, ele puxa às vezes um pouco para um lado espiritualista, meio esotérico, mas tem uma coisa bem assim, sobre o óleo, né? Ele botou assim: o óleo da sapiência divina é o autoconhecimento que se revela em autorrealização. É a experiência intuitiva da verdade libertadora sobre nós mesmos. O conhecimento meramente analítico e intelectual do homem profano é como um lampejo em plena noite, uma luz momentânea entre duas trevas. E tem mais um pedaço aqui que eu achei muito interessante. Todas as 10 virgens adormeceram enquanto aguardavam o esposo. A vida terrestre é uma espécie de sono. A natureza infra-humana jaz num sono total. O homem comum vive num sono parcial. Está mentalmente acordado, porém espiritualmente adormecido. Somente o homem de consciência espiritual está plenamente acordado. Exatamente. Né? Nesse capítulo 25 de Mateus, tá, versículo 1 a 13. Aí. Bom, voltando aqui, nós falamos sobre o cochilar e adormecer, voltando mais à meia-noite, houve um clamor: eis o noivo, ou seja, a chegada do noivo à meia-noite. Esse simbolismo aí também é muito importante mesmo. Elisa, tu está com a Caminho da Luz aí, que na na quinzena passada, eu tinha pedido para, né, mas eu esqueci. Hoje até o Luiz Guilherme me perguntou se tinha alguma página. Né, olha, onde eu trabalho, gente, não dá tempo, não tem como pensar, infelizmente. Infelizmente. Eu queria ganhar tanto dinheiro igual o trabalho lá. Nossa Senhora. Essa hora eu estava no iate. Capítulo 7, mas 7, o que é do capítulo 7? A incompreensão do judaísmo. A incompreensão do judaísmo. Tá. Vamos ler só um pedacinho disso aí, só até a glória dos Césares, tá? Tá. Vamos lá, vamos prestar atenção. A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Só um instantinho aí. Não esperavam a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. O que é que significa isso aí? À meia-noite, na hora mais escura, dentro da nossa concepção. Porque quando Jesus chegou lá, né, Roma dominava o mundo, a Judéia passava, né, não só a Judéia, mas sob um jugo violento de Roma, do Império Romano, tá? E as coisas também estavam muito conturbadas, havia muita confusão, e nos lembra de um certo tempo, né? Parece que agora, né? Nós estamos também de novo, né? Havia muita violência, as pessoas saíam de casa, não sabiam se iam voltar, igual tem hoje, assaltos, a parábola do bom samaritano, é um assalto que Jesus conta na parábola. Então, Jesus veio na hora mais, né, difícil daquela época que ele veio. E, de novo, no sermão profético, ele se coloca como noivo, e, de novo, ele está falando aqui. Mas, à meia-noite, houve um clamor. Então, isso aí são o quê? Alguns dos sinais. É a época atual, é a época que nós estamos passando. Se nós formos olhar, principalmente nós aqui que já estamos num grupo, né, conforme falou o Zé Antônio ainda há pouco, perto da terceira idade, como foi a nossa infância, a nossa juventude? Totalmente diferente do que existe hoje. Muito diferente. Totalmente. Né? Havia paz, de uma certa forma. Né? Havia respeito. Havia tanta coisa que hoje parece que a palavra ética, moral, parece que hoje o povo desaprendeu isso tudo. Nós estamos assim, vivendo uma época, né, por si própria, violenta demais, porque em tudo isso leva o quê? Violência. Não só a violência física, falando de violência psíquica, moral, ética, tudo isso aí. Então, Jesus está voltando hoje, de novo, né, nesse nosso momento de regeneração, tá? É o que está falando aqui.
Aí, mais à meia-noite, houve um clamor, eis o noivo. Ou seja, hoje, devido a esse problema que nós estamos, também, nós falamos aqui antes de começar sobre o problema da casa espírita estar fechada, né? As pessoas estão sentindo falta de Jesus. E a casa espírita, aí, uma igreja, é ir procurar quem? Jesus. Só que procurá-lo, né, com o coração aberto. É aprender, é vivenciar o Evangelho. E nós, onde é que nós vamos aprender o Evangelho para poder vivenciá-lo? São nos templos, infelizmente ainda são nos templos. Para fugirmos dessa violência. Nós falamos ainda há pouco aquele que chega lá dentro do centro espírita, como aqui está gostoso, o clima está gostoso. Há toda uma ambiência preparada pelos espíritos para nos receber. Tá? Acho que só até aí vale, Elisa. Não, lê um pedacinho só para a gente. A hora mais escura da noite. Né? Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar num carro magnificente de suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. Bom, e nós, hoje, né, também, de uma certa forma, infelizmente, tem irmãos nossos que esperam Jesus também assim, dessa forma ainda hoje, né? Que achando que justamente aí chega aquele problema antigo que a gente já começou a... Entrou em Dona Sebastiana Roriz, seja bem-vinda. Né? Então, nós também, já sei, alguns de nós procuram Jesus também dessa forma aí. Né? Jesus é meu, eu quero que ele faça isso, né? Adquire todo mundo para mim crescer. Tá? Então, gente, está dando para pegar as informações ou não? Está dando para entender a parábola? Tá? Ou não? Alguém me responde aí, faz um ok para mim. Eu estou entendendo. Está entendendo? Eu estou entendendo. Tá, então vamos lá. Tá, fala, Cláudia. Alguém mais quer falar? Não, é só isso. Não, relacionado à parábola, é isso mesmo, eu estou entendendo. É nosso interior, né? Nós temos que acender a luz que a gente precisa acender, né? Dentro de nós. Exatamente. Bom, aí vem todo mundo saiu ao encontro, acordaram, agir, se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram aos prudentes, dai o vosso óleo, que as nossas lâmpadas se apagam. Aí está outra passagem muito importante. O que vai acontecer? Elas vão falar, as prudentes responderam, de modo nenhum. Aí nós, peraí, eu sou espírita? Cadê a caridade nesse ato aí? Que egoísmo dessas virgens prudentes? É o que nós poderíamos falar. Não é. Veja bem, o que nós levamos, em razão da luz, cada um tem a sua. É nosso, é conquista. Eu não tenho como transferir o que eu sei ou não sei para a Cláudia, por exemplo. Não, a Cláudia tem que conquistar isso também. Não há como haver essa transferência. Por isso Jesus fala, a porta é estreita. Tá bem pode mostrar o caminho, mas não pode dar a sua experiência. Está na parábola aqui, mostrar o caminho. Tá? Olha só. Como é que se fala? É impossível. Tá? Pode ser meu filho, minha mãe, meu irmão. É impossível isso acontecer. Aí você vem da caminhada de cada um, do esforço de cada um de nós. Está vendo por que há prudentes e tolas? Está dando para entender? Tá? Mas elas também não são tão ruins, né? Não houve coisa dela. O que elas falam, intransferível, a palavra certa. Valeu, Zé. Isto é intransferível. O conhecimento, a sabedoria, a luz é intransferível. Não tem como a Jesus chegar para mim, Fran, vou te dar uma melhorada para dar uma subida. Toma um pouquinho de luz. Impossível. É impossível. A minha caminhada... Você assim,
É que nem a Dini é o gênio, né? Ou então Ia a ser uma Samanta, a briga danada. feiticeira. Ó, ia começar ou a vender a luz para o outro, ou É, roubar a luz do outro. Entendeu? O ser humano ia dar logo um jeito para resolver essa situação de falta de luz. exatamente. Alguém mais fala alguma coisa? Não? Bom, e o que vai se falar? Elas respondem de modo nenhum. Talvez não seja suficiente para nós e vós. Não é suficiente. Não é. Cada um. A Marli já pediu a light, a luzinha dela lá, né? Mas você tem que pagar a conta em dia, hein, Marli? Senão corta, não tem jeito. Né? E, agora, olha só o conselho das virgens prudentes. Elas são boas. Já estão no caminho do bem. Ide aos que vendem, comprai para vós mesmas. Quer dizer, no simbolismo aí, não vai ter ninguém ali na esquina vendendo. Não existe isso. Existem os nossos mentores, nossos amigos espirituais, tá? Que, de uma certa forma, o trabalho é árduo, eles vão nos ensinar, nos intuir, para nos ajudar. Eles têm condições de nos ajudar, mas não colocar a luz dentro de nós. Mas, continuando a parábola, né? Quando elas saíram para comprar o óleo, ou seja, para se preparar, já era tarde. O noivo já tinha entrado. O planeta já tinha se modificado. Tá? Isso aí já ainda é uma previsão, não está? Mas a parábola, como eu estava falando no início, sobre as nossas obrigações, tá? Então, a nossa obrigação nos enchermos de luz mesmo, nos prepararmos, que depois que o noivo entrar, as portas serão fechadas. Aí tem aquela história. Quem se lembra da propaganda da Casa Pernambucana antigamente? Não adianta bater, que eu não eu não deixo vejo. você entrar. Tá vendo? Pode falar o resto. Não, tá bom. Não adianta bater, o que ele vai falar aqui, né? A porta estava fechada, a porta já está fechada. Ou seja, nós perdemos o nosso tempo e não temos como, de momento, recuperá-lo. Olha só que coisa aí. Tá? Então, poderemos ser convidados com todo a bagagem que nós achamos que temos, né, para outras esferas. Ali falou que perdemos uma vida. Ou uma morada, viu, Marli? Ou uma morada. Porque se fechar a porta é o quê? É realmente a regeneração, que significa isso. O planeta entrou em regeneração. O planeta não vai ser, conforme nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, não vai ser de gente evoluída, gente totalmente boa, mas já vai estar em um nível bem diferente do que nós estamos agora. Tá? A vinda de Jesus é justamente isso, vai ser a procura do viver de acordo com o Evangelho. E nós já vamos procurar viver de acordo com o Evangelho. Porque Kardec, no capítulo 18 da Gênesis, ele explica que, como isso vai acontecer. Virão espíritos bons que substituirão os que estão aqui, que não são bons. Não são bons, não, desculpe, que são ruins mesmo. Né? Vão ser substituídos. E como a grande maioria de nós somos a famosa, né, Maria vai com as outras, quando a gente vê a coisa boa, nós vamos seguir os bons também. Porque a maioria de nós não é ruim, não somos maus. Tá? O que nos atrasa muito se chama ignorância. Nós ainda somos muito ignorantes em relação às leis divinas. Agora, pelo menos, eu estou começando a entendê-las. Tá? Em quantas encarnações aí para trás nós já perdemos? Que essa porta já se fechou porque nós nos preparamos. Então, o Antônio Carlos, lá no centro, sempre fala: essa é a nossa melhor encarnação. E eu acredito nisso mesmo. É a pura verdade. E ele, no final da parábola, né, que elas pedem para entrar, ele fala: não vos conheço. É lógico que esse não vos conheço é porque elas não estão aptas a entrar. Não pode abrir a porta. Porque é como você tivesse na escola, na sala de aula, um garoto muito rebelde mesmo, que não quisesse aprender. Só quer quebrar as coisas, mexer com os outros que querem aprender, tá? Que querem prestar atenção. O que é que tem que fazer com esse garoto, infelizmente? Tiraram da classe. A palavra aí na escola é expulsão, né? Expulsar o garoto. Ele não tem condições de conviver ali naquele meio. Tem que ir para outro meio. O meio que ele pode, né,
dá seu gás, né? Dá suas mais experiências. A Anice botou aí quanto tempo eu perdi. Ninguém perdeu tempo nisso. Não gosto nem de pensar em quanto tempo eu perdi. Eu estou aqui, eu acho que ela não tem que pensar no tempo que ela perdeu e ela não perdeu. Ela tem que pensar no tempo que ela pode viver melhor daqui para frente. Nós estamos agora no nosso momento certo, né? Nós éramos o fruto verde, hoje estamos de vez, e em breve amadurecer, né? Para em breve amadurecer. A Marli botou, pode ser comparado com o filho que não vai pagar o erro do pai. É uma pergunta. Pode ser comparado aquele negócio da uva verde. A uva embotada, que embota os dentes. Porque, veja bem, o que acontece, se essa criança, desse nosso exemplo, ficar dentro da sala de aula, ele está sendo obrigando os outros a pagarem, né? De uma certa forma, por uma coisa que não é justo para eles. Eles querem aprender, eles querem se esforçar, e esse bagunceiro está atrapalhando. Tá? É mais ou menos isso, Maria, é por aí mesmo, é mais ou menos isso. Então, nesse caso que tu falou, o filho não vai pagar pelo pecado do pai, assim como os outros coleguinhas não podem pagar pelos pecados dele. Ele tem que ir para a turma dele. Manda para aquele filme do aquele Sidney Poitier, né? Se é o filme, o Mestre, como é que era o nome do filme? Mestre com Amor. Mestre com Carinho. O Mestre com Carinho. Ao Mestre com Carinho. Ele pegou uma turma dessa, que só tinha aluno mesmo, né? E consertou a turma. Que filme bonito, né, gente? Conseguiu direcionar todo mundo. Todo mundo. Olha que bacana. O exemplo, né, que ele fez. Vai lá. Estou vendo aqui, por exemplo, tem assim lá no 25.9, né? Papai, ide antes, né? Aos que vendem. Esse aos que vendem, eu acho que seria aqueles que vão nos passar o aprendizado, né? Exato. E esse de antes não seria a reencarnação para chegar e passar por esses aprendizados? Não, Zé, porque ele está falando que a porta fechou. Não, lá em cima. Aí o que acontece? Se der tempo para reencarnar... Não, está entendendo, Zé? Olha só. Quando a porta fechar, o planeta já é regeneração. Sim, então, sim, mas ela está dizendo, de modo nenhum, talvez seja suficiente para nós. E de antes aos que vendem. Aos que vendem, para mim, aqueles que vão passar o aprendizado. Então você tem que, antes, quer dizer, reencarnar, né, adquirindo conhecimento para chegar novamente àquele estágio evolutivo. Sim, concordo contigo. Só que aqui está falando que elas foram lá e a porta, né, se fecharam e ele não deixou entrar, né? Exatamente. Entendeu? Aí elas perderam, quer dizer, aí elas perdem esse estágio evolutivo no momento. Elas vão para outro orbe e começar tudo de novo. É isso que eu ia falar agora, vai começar tudo de novo. Entendi. Reencarnações e aprendizado. Aí ela vai ter que comprar o olhinho dela, né? E começar tudo de novo. Exatamente. É o que aconteceu com nossos irmãos capelinos. Vieram para o planeta Terra, muitos já voltaram porque reencarnaram, se melhoraram. Outros ficaram aqui. A promessa de Jesus era essa: quem ficar aqui se melhorar, volta. Já pode entrar de novo naquela sala de aula. Aprende. Então, é isso aí. Aí no finalzinho, ele diz assim ainda lá no 13, complementando aí o que o colega aí de classe aí falou, lá no finalzinho parece que fica fechado quando ele fala assim. Ele respondeu, não vos conheço, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, quando essa porta se abrir de novo, elas têm que estarem preparadas para entrar. Justamente, exatamente. Porque, veja bem, Jesus fala várias vezes, um pouquinho atrás, ele fala sobre essa questão. Nem o filho sabe o dia e a hora. Tá? Fala, Zé. Fala, José. Fala.
Não, não fui eu não, mas justamente não, outro, isso. acho que era o outro José, não é? Não, não, José foi o Antônio? Mário que falou. Ah, tá. Boa noite. Boa noite, Boa Mário. noite, Mário. Então, bom, é mais ou menos isso. Quer dizer, eles vão ter que reencarnar novamente. É o caso dos capelinos, né, que vieram, alguns aproveitaram, outros não. Os que aproveitaram voltaram. Né? Aí é o caso dos capelinos. Né? Bom, é isso aí. Agora esse 13 aí, cara. O caso dos capelinos. Quem melhorou, voltou. Quem não melhorou, infelizmente, está aqui sofrendo conosco, né? Poderia estar lá, né? Poderia estar no bem bom. Né? Não sei, Zé. O que é que você se lembra de lá, Zé? Não lembro de nada, rapaz. Não lembro de nada, cara. Nem do Eu não chute lembro que você levou, não. da pernambucana aí, que eu não sou dessa época. Eu levei um chute, só me lembro de um pisão, um chute que eu levei. Vamos lá. Expulsão, né? Vamos lá. Esse último versículo aí que a Luz falou, que eu não tinha comentado, é muito importante isso aqui mesmo. Não sabeis o dia nem a hora. Porque a gente vê a hora, data limite. É 2012, não, é 2000, é 2019. Cada um vem com a data limite. Jesus está afirmando a coisa aqui que a gente não tem que se preocupar com isso. Nem ele estava preocupado com isso. Ele fala antes, nem o filho do homem não sabe a hora, só o pai. Então, por que essa preocupação que nós temos às vezes, né, nós vamos no movimento espírita, eu acho muito interessante, 2012, 2019, o mundo vai acabar. Poxa, no movimento espírita isso. Está aqui no Evangelho, gente. Porque não sabeis o dia nem a hora. O Chico falou. O Chico comentou uma vez que se não houvesse uma terceira guerra mundial, foi o que o Chico falou, nós seríamos assim, conseguiríamos chegar à regeneração. Porque se houver uma terceira guerra mundial, tá? É Mateus capítulo 25, Mário. Se houver uma guerra mundial, pode haver um risco de haver aí realmente uma matança muito grande, bombas atômicas para lá e para cá, mísseis interplanetários, etc. E aí, para atrasar realmente esse nosso crescimento. Porque a regeneração é um crescimento. Tá? Mas ninguém também vai morrer, né? Encarnar apenas. Oi. Abran. Oi. Jorge. Olha só. Jorge. É só um comentário com relação a esse dia, hora, mês, ano. Isso daí é blá, blá, blá. É quanto para carochinha. Isso aí para mim, eu vou usar a palavra não seria anímico, não, porque animismo é totalmente diferente. Isso aí é misticismo. Mistificação. Mistificação. Porque é o homem que fica introduzindo alguns paradigmas próprios, tá? Porque a gente, se nós nos desidentificarmos dos conceitos assim imediatos, esses da vida terrena, a gente vai entender as coisas melhores, de uma forma bem diferente. Isso depende de cada um. Isso é a minha contribuição, muito simples aí, para a gente extrair dessa informação aqui do 25 com mais clareza, né? Porque bater e a porta se abrirá. Se a gente não fizer as coisas direito, um abraço. Pronto. É isso aí. Tem que ter justificativa, não tem jeito. A gente, quando vier sair essa festa aí, tá? Essa bodas, né? Que é uma festa, significa festa, essa palavra, é simplesmente o nosso casamento com o Evangelho. Mas que não é tão fácil como nós imaginamos. Eu hoje, como é que eles falam? Falam por aí, eu adotei Jesus? Não. Aceitei Jesus. Aceitei Jesus. Não é assim. Aceitar somente não leva a nada. Aceitei Jesus, fui ungido. Temos que trabalhar isso dentro de nós. Tá? Temos que trabalhar muito isso dentro de nós. Não é só aceitar Jesus. O trabalho no bem é muito importante. Às vezes o trabalho do bem não é físico.
Mas, de qualquer forma, todo trabalho no bem, tá? Antes de nós falar, não vou fazer isso que eu não posso, mas, poxa, às vezes pode dar um conselho, pode dar uma orientação, pode dar uma luz. Olha aí, a Virgem prudente ajudando a Virgem, não claro, tola, ignorante. Tá? Uma simples informação vai levar aquela pessoa, né? Vai mudar, modificar até a vida de uma pessoa. Então, nós temos que estar sempre procurando, com a mão na massa. Tá? O Chico era o problema do livro, né? Ele não queria desencarnar logo, por isso sempre deixava algum livro pela metade, né? E nós temos que estar sempre trabalhando com a mão na massa. Vou tá? começar a escrever um livro. Isso, escreve um livro mesmo. Um comentáriozinho, Afrânio, sobre essa palavra do aceitar Jesus. Eu, certa vez, fui abordado por um conhecido e ele falou: você tem que aceitar Jesus. E eu perguntei para ele: o que é aceitar Jesus? E ele ficou espantado porque ele não soube me responder. E eu fui pesquisar, né? Falei: aceitar Jesus, o que é, né? E a pesquisa que eu encontrei, aceitar Jesus é como ser espírita. Não é para quem quer, não é fácil, porque é aceitar os ensinamentos dele, é agir de acordo como ele agiu, agir de forma moral como ele agia. Isso é aceitar Jesus como nosso guia, como nosso mestre, como direção, né? Eu vejo aceitar Jesus dessa forma. Nós não temos o hábito de ir buscar o sentido da palavra, né? O que está querendo dizer com isso? O que é aceitar Jesus? E a pessoa ficou assim, atônita, porque não sabia o que me responder. Aceitar Jesus. Eu falei: o que é isso? Faz o quê? Como é que faz para aceitar Jesus? O que é que muda? E ele não soube falar. E aí virou as costas e foi embora. Eu falei: caramba, essa pergunta foi para ele, mas acabou eu ficando também intrigado. Falei: eu agora preciso descobrir, né? Vou pesquisar o que é que significa isso. E nas literaturas que eu lia, aceitar Jesus vem de encontro a esses fatos aí que eu narrei, que na verdade Jesus só nos ensinou moral e amor. Se a gente só fizer isso, nós já aceitamos ele, né? Esse é a o velha história do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento tem esse caso do cara que queria brincalhão, que queria gozar com a cara do Hilel, né? Que é um assim, antecessor de Jesus, um dos sábios de Israel, e na época dele também havia outro sábio chamado Shammai. Eram os dois grandes sábios que houve antes de Jesus. Eu acho que o Hilel até desencarnou logo que Jesus nasce, Shammai um pouquinho antes. E, né, o cara chegou: vou gozar os dois, quero ver se são sábios mesmo. Shammai era meio estouradinho, Hilel era mais calmo. Aí o cara foi lá na onde estava o Shammai: o mestre, queria que você me ajudasse. Ele: o que é que eu posso fazer por você? Queria que você me ensinasse todo o Antigo Testamento, todo o Tanakh, que eles chamam, o Antigo Testamento. E eu vou ficar aqui de pé, um pé suspenso no alto, até alcançar meu pé e ter que baixar no chão. Quero que você me ensine todo o Tanakh. O Shammai, acho que ele gostava de falar uns palavrão, pegou um pedaço de pau, botou o cara para correr e o cara saiu muito satisfeito. Pô, já, né? Gozei o primeiro sábio, o primeiro mestre, né? Vamos lá no Hilel. Chegou para o Hilel, fez a mesma proposta. Ele: pois não, meu filho, fica na posição que você quer ir. Cansou? Sim. Pode botar o pé no chão. Amor. Ele: o que é isso? Você me pediu para te ensinar todo o Antigo Testamento, todo o Tanakh. Amor. Ame, simplesmente isso. O resto tudo, fofoca, intrigas, basta amar. Você precisa aprender nada demais ali. É isso aí. Né? Se a gente tiver conduta moral, né, não ceder às tentações, é que a gente não traz o linguajar para as situações que a gente passa. As propostas que vêm na nossa vida são as tentações, para que a gente ceda à conduta moral, para que a gente deixe de amar. As tentações a gente sofre. Não foi só Jesus que sofreu tentações. Nós também sofremos diariamente, diuturnamente a gente está sofrendo essas tentações.
Por isso ele nos adverte: vigia e ora sem cessar. O São Francisco de Assis e diz: ide pregar o evangelho. Se for necessário, use palavras. Ou seja, é com as nossas ações, é com as nossas atitudes que a gente aceita Jesus, que a gente prega o evangelho. Ok? A tentação para mim agora é uma pizza de sardinha. Mas vamos lá. Isso é Camargue. Só mais uma coisinha para fechar. Você botou água na boca da gente agora. Deixou todo mundo oriçado aqui, hein? E Marli. A Marli é responsável pela pizza de sardinha do grupo. Eu tenho a responsabilidade para a Marli. Deixa eu falar só uma coisa. Todas as vezes, porque essa história de casamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Marli está falando em breve, se Deus quiser. Porque os judeus, eles usavam os fatos bem concretos do cotidiano dele para apresentar as ideias. Tá? Usava as coisas do dia a dia dele e, por trás disso, fazia seu simbolismo. Foi o que nós aprendemos nessa parábola aí. Muita gente não sabe, mas a palavra testamento, tá? Ela é uma palavra grega que significa aliança. E aliança é aquilo que a gente imagina mesmo, de colocar no dedo. Tem muito a ver, não é a aliança colocar no dedo, naquela época não existia, pelo amor de Deus. Mas tem muito a ver. Quando a gente coloca a aliança no dedo, eu acho que nós estamos fazendo, principalmente se for na mão esquerda, o ato mais sério da nossa vida. É o casamento. Lá no Antigo Testamento, no início, Deus propõe a Abraão uma aliança, ou seja, o casamento, um casamento. No caso que Deus é o esposo e, no caso, Abraão e seus filhos, que é a humanidade, a esposa. Jesus se utiliza disso várias vezes. Agora, quando a gente vê no Antigo Testamento a palavra adúltera, é justamente quando somos nós. Adúltera, prostituta. Tá? Ele se refere geralmente a Jerusalém, a Israel. Mas somos nós. De acordo com Emmanuel, Israel representa a humanidade nos dizeres do Antigo Testamento. Então, quando nós estamos fazendo qualquer coisa fora das leis divinas, de acordo com o Antigo Testamento, nós somos adúlteros, prostitutas, etc. Espirituais. Então, quem é virgem é porque não, entendeu? É certinho, é correto. Aí vem a história da Virgem Maria. Está dando para entender onde nós chegamos agora? Que Maria era virgem. Não era fisicamente. Maria era virgem espiritualmente. Tanto que quando o anjo Gabriel fala, né, que é aquela resposta dela, que se faça em mim a vontade do Senhor. Ela já era totalmente casada com as leis divinas, totalmente casada, entre parênteses, espiritualmente com Deus. Aí nós ficamos nesse lenga-lenga, que Maria não era virgem, que Maria era, não era. Não sei, posso estar errado, mas está aí, né? Mais algum comentário, gente? Que nós vamos partir para parar. Pode falar, Zé. Essa parte aí, ela é bem polêmica, né? Porque mexe com conceitos construídos durante a nossa vida, a vida dos nossos pais, dos nossos avós, que foi essa história que contaram. E eu, quando criança, tinha até há pouco tempo eu tinha uma interrogação muito grande na minha cabeça. Porque eu aprendi na aula de ciências que nada vive, nada tem vida se não houver fecundação. E eu frequentava a igreja, eu era criança. E quando dizia que a virgem ficou grávida, como pode uma virgem ficar grávida? Tem que haver fecundação. Não, não pode, foi o anjo. E aquilo ficou na minha cabeça durante um bom período. E eu questionando algumas pessoas, perguntando, e a maioria falando, não, acredito, ela era virgem e tal. Até que eu encontrei uma terapeuta com quem eu fazia acupuntura, e ela é uma terapeuta holística, e a gente conversando a respeito, nós chegamos nesse ponto. E ela falou assim, não, José Antônio, você está certo. Nada nessa vida, nada aqui nesse planeta tem vida se não houver fecundação.
Isso é uma lei divina, é uma lei universal. Ela não pode mudar para ninguém, como não mudou para Jesus. Eu falei, mas as pessoas... Não, olha só, a gente precisa raciocinar. José era pobre, Maria era rica. A família dela era de posse. Os pais dela queriam que ela casasse com outra pessoa. A gente precisa procurar a história de Maria, que a gente vai chegar a esse entendimento. E os dois fugiram, né? Então, o que um casal de namorado que foge para quê? Para ter a vida deles, para formar a família deles. E como é que se forma uma família? Naturalmente, tendo as relações sexuais, eles vão vivendo e formando e tendo filho, e assim vai. E provavelmente foi o que aconteceu com José e Maria. Né? Porque se fosse para Maria, virgem, físico, ficar grávida de Jesus, José não precisava aparecer na história, ela poderia aparecer grávida em casa. Né? E aí eu falei, caramba, ela falou, não, é provável. Quando ela estava grávida, o anjo apareceu para ela e disse que o ser que ela estava esperando, que aquele espírito ali era especial. Aí agora eu entendi. Então, houve fecundação. José é o marido de Maria. O ser que nasceu é que foi especial. Mas muita gente não aceita isso. Porque é impossível. Hoje a gente fala, eu pergunto, o que acontece no lado espiritual? O Divaldo fez uma palestra esses dias, num evento lá de Minas Gerais, e foi perguntado a ele se o outro lado, né, o lado espiritual, poderia afetar, poderia matar alguém do lado de cá. E Divaldo falou, de forma nenhuma. Ele pode te induzir a tirar a sua vida, mas ele não pode tocar em você. Ele não pode ocupar o mesmo espaço que você, é outra dimensão. Não há essa possibilidade. E com isso fortaleceu, né, essa situação, porque como é que um anjo vai fecundar Maria? Não pode, está fora, é outra dimensão. E isso cada vez vai ficando mais, vai fazendo mais sentido na minha mente. Porque a gente leva muito para o lado fenômeno, né? Coisas que acontecem que são miraculosas, que só aconteceu daquela vez, não aconteceu mais. Né? Então ela me falou, mas e o termo virgem? José Antônio, aqui na nossa cultura, virgem é uma mulher que nunca se deitou com homem nenhum. Mas lá naquela terra, naquela época, virgem era uma pessoa virgem de maldade, de pecado, aquela pessoa boa por natureza, sabe? Que você tá maltratando e ela tá sorrindo para você. Virgem de maldade. Esse é o sentido. E aí água, agora sim. Então, virgem nesse sentido, de maldade, de pureza. Ela, de repente, nunca teve um pensamento negativo a respeito de ninguém, nunca procurou fazer mal a ninguém. Virgem nesse sentido. Ok? Mesmo. É isso? O que nós acabamos falando sobre a questão da virgindade. Eu gostaria de falar uma coisa também. Eu concordo que a virgindade de Maria, embora foi deturpada pela a nossa cultura pós-igreja, eu acredito que foi para justificar a santidade de Jesus, botaram Maria com esta pureza, mas a pureza de Maria, no meu entendimento, é do espírito, é espiritual, ela era um espírito puro já. Ela era um espírito muito puro. Eu acredito que ela já era um espírito preparado para ser a mãe de Jesus, para receber Jesus Cristo como filho, né? Filho material dela. Jesus não poderia ter filho de qualquer uma mãe, assim, sem querer desfazer de ninguém. Não seria de qualquer mãe, pessoa exatamente, não seria de qualquer mãe. Eu entendo isso também, que ele não poderia vir de qualquer mãe, teria que ser de uma mãe de uma natureza muito pura, muito angelical, que foi o caso de Maria, mas não a virgindade fisicamente, né? Isso daí eu acho que foi
eu acho que foi plantado pela igreja na cabeça das pessoas para justificar a santidade de Jesus. A palavra em hebraico de virgem espiritual, é betulá. É a palavra do Isaías, que faz uma das profecias, que ele nascerá de uma virgem, nascerá de uma betulá. Ou seja, é tipo isso que nós estamos comentando aqui. Tá? A virgindade espiritual, não é a virgindade física. Né? Mas foi deturpado, né? Devido, a Lourdes falou também, tem muita coisa, né? Existem santos que nunca existiram. Nossa Senhora, tem tanta história aí da antiga igreja, né? Da igreja da época, assim, digamos, do Império Romano, que precisava se expandir, e ela se materializou demais. Ela acabou com as profecias. O cristianismo primitivo, hoje o espiritismo, era cheio de profetas, que são médios. Né? As igrejas recebiam comunicações de espíritos, era uma coisa normal. Havia os médios, os profetas, que recebiam, né, os espíritos, e quando fez a igreja se virou uma instituição, criaram a instituição, né, foram afastaram os profetas. Ela foi criando leis, e de dominados passaram a dominadores. Quer dizer, aí vem a história de querer dominar as ideias, até hoje acontece isso, está se utilizando de meios não muito simples. Aí vem, olha, a história de santos, eu não vou falar isso aqui agora, já está até acabando, há muita história de santos aí, muitos santos muito venerados. Isso dá Melhor não mexer nisso agora. Melhor não mexer nisso Que agora. nem existem. Não mexe nisso agora, pelo amor de Deus. E toda vez que eu falo, deixa pra lá, deixa pra lá. E aonde ainda há prova que o cara nunca existiu, mas deixa pra lá. Bom, vamos continuar nosso estudo. Oi, fala, Zé. Só para contribuir, né? A gente poderia dizer que essa virgem, né, poderia ser aquela que já despojou, retirou todo o mal que havia de dentro dela. Então, ela é pura, ela tem uns sentimentos puros. Exatamente. É isso aí, virgem é isso aí. Agora está o negócio, não esqueçamos, virgens prudentes e virgens tolas. Nós temos que nos olhar, tá? Nos estudar, o autoconhecimento aí, para ver onde nós estamos parados. Que, aliás, nós não devemos nem parar, né? A vida é ação, é dinamismo, né? Então, nós temos que dar uma sacada nisso aí. Mais alguém quer comentar algo? Fala, Elisa. Se alguém quiser ler sobre essa passagem do cristianismo aí para Roma, quando Roma assumiu o cristianismo, leia Esquina de Pedra. É um livro excelente para mostrar essa passagem, como é que foi essa passagem. É muito, muito bom. O Wallace Leal Rodrigues, o autor, lá de São Paulo, editora LAC. É interessante mesmo. É da LAC, não? Não, Clarim. A do Clarim, desculpe, é da editora do Caibar, o Clarim, desculpe, tá? Desculpe, o Clarim. É muito interessante esse livro mesmo. Que, inclusive, lá em Sebastes tem um santo que, quando houve a novela lá em Sebastes, aquela novela que tinha aquele monte de balão, foram lá fazer festa para o santo e o pessoal nunca ouviu essa história aqui, não. Que história é essa? E é um santo famoso, deixa para lá. Vai cair do mesmo caminho, do lugar de sempre, Elisa. Vamos voltar para o nosso... Vamos falar sobre esse assunto, pelo amor de Deus. Hoje não. Deixa para outro dia. Nós vamos agora para a parábola dos talentos. Não vai dar tempo de... Já são 8h26. Deixa eu até falar uma coisa. O problema é que eu não estou conseguindo me lembrar do livro. O Emmanuel é o único autor espiritual, tá, que escreve uma página sobre José. Quem quiser ler essa página, abre na internet José Emmanuel, que é o Chico Xavier. É a única página. Você lembra qual o livro, Elisa? Que eu não estou lembrando. Não lembro, mas a gente já leu essa página. Já lemos, eu tenho o livro aí. Depois eu me lembro. O que acontece? A gente também, já que nós falamos de Maria, fala de José. Aí Emmanuel começa perguntando na página: vocês sabem quem é José? Vocês sabem quem botaram a espiritualidade superior, colocou na mão dele para ele ser o responsável? Gente,
José é um espírito também elevadíssimo. O Emmanuel coloca lá na página, através de uma simples pergunta, como a espiritualidade ia colocar Jesus na mão de José, gente. E muita gente... Mas José era tão elevado, que ele preferiu viver apagado, tá? Para não atrapalhar a missão do filho. Ele simplesmente fez a parte dele, a contribuição dele, criou, né, os vários irmãos, Jesus entre eles, tá? Mas foi um espírito altamente... E outra coisa, a mediunidade de José. Com quem que José fala na Bíblia, no Novo Testamento? Fuja para o Egito. Quem é? É o mesmo anjo que anunciou o nascimento de Jesus a Maria, Gabriel. Está lá no Egito, volte que o cara já morreu, está tudo bem. José era um médium altamente ostensivo de comunicação com as esferas superiores. Tá? A gente fala, José, como se José fosse um coitadinho. Gente, José não é brincadeira, não é o mesmo nível de Maria, tá? Quem quer falar sobre Maria, ler alguma coisa sobre Maria, o livro se chama Maria de Nazaré, o espírito é Miramês. E o médium... Muito João, bom. Tá? Bom. Maria de Nazaré, Miramês. Qual o nome? Achou a página do José aí, Elisa? Onde que o livro está? Peraí. Tá, gente? Eu tenho essa informação que já estava acabando o horário mesmo. A minha internet está meio lenta porque deve estar Nelson, Cristina, todo mundo agarrado na internet. Bom, então deixa que na próxima semana a gente fala. Mas tem aqui, ó. Tem 7 minutos com o Emmanuel, deve ser o nome da página, né? Aí tá aqui, José da Galileia. José da Galileia, esse é o nome da página, desculpa. Foi um homem agora o livro não. É um comentário do Haroldo Dutra, esses 7 minutos com o Emmanuel. Peraí. Gente, já deu a nossa hora, tá? A gente não deu tempo de ler a parábola dos talentos. E vou te falar uma coisa, eu acho que foi até legal, porque é uma parábola que a gente tem que pegar do início ao fim, que tem muita coisa ali para nós. Tá? Está aqui uma quinzena, quem quiser já até ler antes de vir para o estudo, sempre é bom para a gente fazer, né, tentar fazer um trabalhinho legal. Tá? Alguém quer falar algo mais? Contribuir com mais alguma coisa? Tá tudo bem? Hortência, você não falou nada, fiquei aguardando você falar, Hortência. Ela está esperando para fazer a prece hoje. A Hortência hoje vai fazer a prece? Lice, Jô, Dona Luz já falou. Tia Dórice, alguma coisa a falar, Tia Dórice? Tranquilo também. Mário. Tá?